vai falar sobre o tema de violência. A gente vai estar abordando alguns tipos de violência e como elas causam impacto nas pessoas na sociedade. Segundo dados do Observatório de Mortes Violentas de LGBTQIA+, foram contabilizados mais de 5 mil mortes de pessoas representadas por essas letras em 20 anos. 55% da população LGBTQIA+, teve piora na saúde mental na pandemia, diz estudo. Os fatores que formam o orgulho na existência LGBTQ no Brasil de 2021. No ano passado, pelo menos 237 pessoas da comunidade morreram por conta de preconceito. Neste total, mais de 94% das mortes foram homicídio, o que significa que 224 dessas pessoas foram assassinadas. Esses números foram referentes a 2020, mostram uma queda de quase 30% que comparamos os dados do mesmo levantamento de 2019. De acordo com os grupos que fazem a pesquisa, esses números estão em queda, principalmente depois do Tribunal Federal, que colocou a homofobia entre esses crimes na legislação brasileira. O Brasil tem feito progressos significativos na melhoria da vida de suas crianças. Reduziu os índices de mortalidade infantil, o número de famílias que vivem com renda inferior a $1, melhorou e intensificou as políticas de ensino e de assistência a famílias. Contudo, isso ainda não está acontecendo para todas as crianças que vivem no nosso país, especialmente quando observamos a situação de meninas e meninos indígenas e negros. Dentro de uma perspectiva de direitos humanos, essa igualdade é fundamental para que todos se beneficiem igualmente dos progressos alcançados. Essas crianças e adolescentes ainda vivem num contexto de desigualdade. São vítimas de racismo nas escolas, nas ruas, nos hospitais ou aldeias, e às vezes dentro das próprias famílias. Deparam-se constantemente com situações de discriminação, de preconceito ou segregação. Uma simples palavra, um gesto ou um olhar menos atencioso pode gerar um sentimento de inferioridade, em que a criança tende a, de forma inconsciente ou não, desvalorizar e negar suas tradições, sua identidade e seus costumes. O racismo causa efeitos. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher é todo ato lesivo que resulte em dano físico, psicológico, sexual, patrimonial, que tenha por motivação principal o gênero, ou seja, é praticada contra mulheres expressamente pelo fato de serem mulheres. A violência contra a mulher pode ser praticada no âmbito da vida privada, em ações individuais. Exemplos disso são o assédio, a violência doméstica, o estupro, o feminicídio e a violência obstétrica. No entanto, a violência contra a mulher também pode ser praticada como ação coletiva. É o caso, por exemplo, de políticas estatais de mutilação genital feminina ainda hoje praticada em alguns lugares. A ação coletiva de violência também pode ser praticada por organizações criminosas, como a rede de tráfico de mulheres para prostituição forçada. A violência de gênero, não só enquanto ato físico, mas simbólico de desvalorização e subjugação social da mulher, é um fenômeno tão antigo quanto a própria humanidade. Embora se você falar de sociedades, lendárias ou não, que eram lideradas por mulheres, a ampla maioria das civilizações foi caracterizada por modelos de poder e liderança masculinas. A violência contra a mulher tem como origem a construção desigual do lugar das mulheres e dos homens nas mais diversas sociedades. Portanto, a desigualdade de gênero é a base de onde todas as formas de violência e privação contra mulheres estruturam-se, legitimam-se e perpetuam-se. A desigualdade de gênero é uma relação de assimetria de poder em que os papéis sociais, o repertório de comportamentos, a liberdade sexual, as possibilidades de escolha de vida, as posições de liderança, a gama de escolhas profissionais são restringidas para o gênero feminino em comparação ao masculino. A violência infantil no Brasil é um sério problema social a ser enfrentado pelos governos, entidades sociais e sociedade como um todo. Esse fenômeno deixa marcas a longo prazo, com consequências mentais, emocionais e físicas que se arrastam para a vida adulta, provocando então um impacto profundo no desenvolvimento das crianças e também dos adolescentes. Mais do que qualquer outro tipo de violência, a cometida contra a criança não se justifica, pois as condições peculiares de desenvolvimento desses cidadãos os colocam em extrema dependência de pais, familiares, poder público e da sociedade como um todo. A problemática alcançou relevância principalmente a partir da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece que é preciso garantir às crianças e ao adolescente a promoção de saúde e a prevenção de agravos, tornando obrigatório a identificação e a denúncia de violência.
O que é considerado a violência infantil? A violência contra crianças e adolescentes podem surgir de diversas formas: negligência e abandono, com situações como descuido, desamparo, desresponsabilização e descompromisso do cuidado, bem como recusa ou omissão por parte de pais responsáveis ou instituições em prover à criança e a necessidade física de saúde educacional e higiênicas dela mesma. Pornografia infantil, sendo qualquer envolvimento de criança em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou qualquer representação ou fotografia dos órgãos sexuais de uma criança para fins de apresentar, produzir, vender e fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação ou internet. Tortura, que ocorre quando há atos internacionais para causar lesões físicas ou mentais ou de ambas as naturezas com finalidade de obter determinada vantagem em informação, aplicar castigo, entre outros.